irmão, minha irmã. Que privilégio a gente poder ter esse acesso à internet e ter um veículo de comunicação. Eu sei que a sua rotina semanal mudou de tal maneira que você está perdendo o senso de qual é o dia da semana. A grande maioria esmagadora está passando por essa confusão. Que dia é hoje? Mas eu quero pedir que você canalize a sua atenção ao domingo, que é aquele dia que nós nos reunimos como igreja, a quinta-feira. Não deixe que o privilégio que a gente tem tido como igreja de estar tendo devocionais todos os dias acabe levando você a não valorizar isso e a não se comprometer com aqueles horários que a gente tem tentado estipular para poder estarmos dando atenção, uma atenção devida ao esforço de toda a liderança de poder estar mantendo continuamente um contato com vocês, com todos nós como igreja. Eu quero trazer uma palavra de ânimo. E essa palavra ânimo aparece no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É muito conhecido de todos. Jesus, palavra de Jesus. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Ou seja, não desanimem, tenham coragem, eu venci o mundo. É impressionante como essa fase caótica, né? Acaba derrubando a teologia da autoajuda, mostrando que a gente precisa de ajuda do alto. Silencia a teologia coach, cai por terra a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a gente aprende com tudo isso que a obediência não necessariamente vai nos privar do sofrimento. Às vezes a obediência nos leva ao sofrimento. A obediência de Jesus o levou ao sofrimento, de Paulo o levou ao sofrimento. Todo aquele que quiser viver uma vida piedosa vai sofrer perseguição. A morte de Paulo, por exemplo, ela é uma imitação do sacrifício de Cristo. Ou seja, a glória, a recompensa, não vem por se desviar do sofrimento e da morte, mas por suportar o sofrimento e a morte. Eu lembro de ter ouvido uma frase muito bonita que fala que é mais valiosa a fé quando não está existindo milagre do que a fé que pode operar milagre. Ou seja, você ter fé, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio quando não está existindo um escape do sofrimento, isso é uma fé genuína. Nós passamos por diversas provações, irmãos, calamidades, situações em que jamais teríamos a capacidade de prever. Em meio a toda essa surpresa, nós não temos atitudes programadas. Ou seja, o que é que prova a vida espiritual verdadeira? É muito mais as reações do que as ações. Por quê? Porque as ações elas são programadas. Eu acabo me precavendo, eu acabo planejando as minhas ações, mas reações não tem como você planejar. As reações provam onde é que está alicerçada a nossa fé. A gente, como cristão, não pode estar sendo surpreendido pelo sofrimento. Como é que a gente pode saber que vai ter problema na vida? Historicamente falando, você vai olhar para a história, você vai ver, olha,
Houve peste, houve gripe espanhola, houve calamidades de todas as formas e tipos possíveis de calamidades. Pessoalmente falando, você olha para a história da sua vida pessoal. Você já sofreu? Já. Seus parentes já sofreram? Já. Nós já perdemos entes queridos? Já. Nós vamos perder? Vamos. Nós sabemos disso. Biblicamente falando, o livro de Jó, capítulo 14, versículo 1 diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Teologicamente falando, nós temos a doutrina do pecado original, nós temos os princípios das dores, nós temos a grande tribulação. Ou seja, Jesus está pontuando tudo isso. A palavra de Deus não esconde, ela revela a realidade nua e crua. E Jesus diz, em meio a tudo isso, olha, tenham bom ânimo. Jesus foi extremamente honesto em não minimizar a realidade como fazem muitos, tentando esconder o sol com a peneira. Essa declaração de Jesus, ela é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Jesus Cristo não está encorajando a gente, não está pedindo um favor, não está dando um conselho. Ele está dando uma ordem. Não importa os problemas que virão, não deixem os seus corações ficarem perturbados. Encham-se de ânimo, encham-se de coragem. João 16, 33 tem um alerta, um mandamento e uma esperança. Qual é o alerta? Olha, eu estou alertando vocês. Vocês vão ter aflições. Esse é o alerta. Tem um mandamento. Tenham ânimo. Tenham bom ânimo. E tem uma esperança. Qual é essa esperança? Eu venci o mundo. Então, cuidado. Não esqueça desse alerta. Nós vamos ter aflições. Mandamento. Tenham bom ânimo. Não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. E tenham essa viva esperança. Ele venceu o mundo. É isso que deve nos encher de ânimo. Lembre-se que Jesus, quando disse essas palavras, na noite anterior à sua morte na cruz, ele ainda não tinha pagado o preço por nosso pecado, oferecendo expiação por meio de sangue sacrificial. Ele ainda não tinha voltado do sepulcro, ressuscitando pelo poder do Espírito Santo em um corpo imortal. Ele ainda não havia ascendido ao céu, reivindicado seu lugar de governo, de autoridade à destra de Deus Pai. Ele ainda não havia consumado a obra para a qual ele veio ao mundo. Contudo, ele já está afirmando: eu venci. Ou seja, ele tem total controle do futuro em suas mãos. Ele já está afirmando como um vencedor. Ele tem o tempo em suas mãos. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o doador da vida. Toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Portanto, irmãos, nossos problemas são apenas temporários. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pandemia, nudez, perigo, espada, coisas do presente ou do porvir, poderes, alturas, profundidades, nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos dizer, afirmar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos vencer o mundo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos resistir à tentação, nós podemos perseverar, nós podemos morrer por Cristo. Nós podemos isso, não em nós, mas nele,
que nos capacita. Nós podemos ter plena esperança de receber tudo aquilo que Cristo prometeu. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Existe uma promessa maravilhosa que nós iremos poder comer da árvore da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você lembra disso? Adão e Eva, eles dão as costas para o Criador. Existem duas árvores no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um memorial, onde Deus diz para Adão e Eva, vocês dominam sobre tudo, mas vocês não dominam sobre mim. É eu que vou definir para vocês o que seja bem ou o que seja mal. Mas o homem quis ser autônomo, quis escrever a sua própria história. Ao passo que Deus, ele disciplina, expulsando Adão e Eva do jardim por justiça e por graça e misericórdia. Porque se Adão e Eva continuassem no estado de pecadores dentro do Éden, tendo acesso à árvore da vida, eles iriam permanecer eternamente no estado de pecadores. Deus então expulsa Adão e Eva para que exista a história da redenção, para que exista restauração desse homem, de todos nós como raça humana. E ele coloca uma espada flamejante que se revolvia de um lado ao outro, mostrando que o pecado traz separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. Quem agora vai poder voltar a ter acesso a Deus, sendo que existe uma espada da justiça flamejante de Deus se revolvendo de um lado ao outro? O salário do pecado é a morte. Não tem como esse homem voltar a ter acesso a Deus. Quem é que vai passar pelo golpe da espada e vai continuar vivo para poder ter acesso a Deus? É aí que nasce a grande verdade do Evangelho. Que a gente é salvo de Deus, por Deus, para a glória de Deus. Nós somos salvos de Deus porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. Se o nosso inimigo é o diabo, tem Deus que é maior para nos livrar. Mas se nós somos inimigos de Deus, quem vai poder nos livrar da sua potente mão? Ele mesmo. É por isso que para restaurar a amizade entre ele e o homem, Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é aquele que sofre o golpe da espada flamejante de Deus na cruz do Calvário, mas ele tem o poder e o domínio de dar a vida e de retomar, e ele vive, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele está à destra de Deus e ele vai voltar para nos buscar. Por isso que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o único caminho de volta para um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Ele é a verdade, ele é a árvore da vida, ele é aquele a quem nós podemos ter a vida eterna. Meus irmãos, ele nos dá o direito de comer da árvore da vida. Existe um autor chamado Philip Ryken, e essa reflexão brota da leitura tão especial desse livro, publicado pela editora Fiel, chamado Quando os Problemas Surgem. E Philip Ryken, ele registra no seu escrito resumos de possíveis falas de personagens bíblicos
em meio aos momentos de luta e de aflição. Em meio a todas essas tribulações, nós não podemos deixar que o nosso coração se perturbe. E esses registros aqui do Philip Ryken é muito encorajador para nos dar ânimo nas promessas de Deus, para que a gente possa ser encorajado a pedir perdão pela nossa incredulidade, pela nossa desconfiança. E essa palavra, o rebombar dessa palavra, eu venci o mundo, é o que esses homens e mulheres de Deus tiveram reverberando em suas vidas. Isaías, Philip Ryken diz assim, como se fosse Isaías falando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, eu estava em sérios problemas. Eu vi o Senhor santo e exaltado no seu santo e sublime trono e desmoronei. Eu disse, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas animem-se, meus amigos, o Senhor venceu todos os meus pecados. Ele tirou a minha culpa. Ele expiou as minhas transgressões. Ele tocou os meus lábios sujos e ele me purificou. Elias, como se fosse Elias escrevendo. Elias, ele nos daria esperança no poder de Deus que cura. Elias diria assim, foi depois que eu desci do Monte Carmelo, onde caiu fogo do céu, e Deus derrotou os profetas de Baal, que eu me encontrei em sérios apuros. A rainha Jezabel, ela queria me matar, eu fiquei com medo, eu fugi para salvar minha vida, eu corri quase 500 quilômetros, mas eu não consegui fugir dos meus problemas. A certa altura, eu orei pedindo que Deus me matasse imediatamente, mas anime-se. O Senhor venceu a minha profunda depressão. Ele me tocou, Ele me alimentou, Ele falou-me como voz de brisa suave, dando-me a graça de prosseguir. Ruth nos diria que quando houve fome na terra e não tinha rei que governasse Israel, ela teve problemas muito sérios. Ela diria assim, perdi meu marido e saí da minha casa. Viajei a uma terra distante, não tinha nada para chamar de meu. Era questão de vida ou morte. Eu não tinha nada para comer. Mas anime seu coração. O Senhor venceu o meu luto, a minha fome. Ele me abrigou sob suas asas. Ele me levou a um campo cheio de cevada, onde caí nos braços do meu resgatador. Davi, o que diria Davi? Davi, ele nos diria que na primavera, quando os reis saem à guerra, ele se meteu em sérios problemas. Ele diria, eu vi uma linda mulher. Eu não devia tê-la para mim, porque eu sabia que era mulher de outro homem. Mas eu cedi a uma tentação mortal e tomei-a para mim. Meu pecado terrível quase me destruiu por completo. Mas anime-se! O Senhor venceu o meu erro trágico, dando-me a graça de confessar o meu pecado. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, versículo 6. Acredite em minhas palavras. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Salmo 37, 39 e 40. E Jeremias, ele diria assim, eu estava no templo em Jerusalém, ao lado do portão de Benjamim.
e estava realmente em apuros. Eu estive pregando as palavras verdadeiras de Deus, mas os líderes religiosos não queriam ouvir a verdade. E assim me açoitaram, me jogaram na cadeia. Eu tenho vergonha de admitir, mas eu passei por uma noite escura da minha alma, em que eu lancei a culpa de todos os meus problemas sobre Deus e disse que nunca queria ter nascido. Mas anime o seu coração. O Senhor conquistou os meus inimigos e venceu todo o meu desespero. Ele resgatou-me da prisão. Ele restaurou a minha esperança e renovou a minha fé nas promessas de seu pacto. Ele é a força minha e fortaleza minha, o refúgio meu no dia da angústia. Jeremias 16, 19. E Maria, a mãe de Jesus. Maria nos diria que no tempo em que estava prometida, mas ainda não tinha se casado, algum tempo depois do noivado e antes das núpcias, ela estava em verdadeiros apuros. Ela diria: parece incrível, mas o anjo veio a mim e disse que eu conceberia um filho em meu ventre virgem. Quando esse filho nascesse, o menino Jesus, nada teríamos senão problemas. Os soldados vieram matar meu filho. Fugimos para o Egito. Lá éramos refugiados antes de voltarmos para casa. Meu garoto tornou-se homem. Deixou-me então para trás para fazer a obra de seu Pai Celestial. Sempre havia pessoas contra ele, até que finalmente elas o mataram. Mas anime o seu coração. O Senhor, Ele venceu todos os fardos de minha alma conturbada. Ele me deu fé para crer que Ele pode fazer o impossível e o fez. Ele ressuscitou da morte o meu filho crucificado com o poder da vida eterna. Paulo, o apóstolo Paulo, Paulo nos diria que esteve em Éfeso, Filipos, Corinto, ou em algum desses lugares que ele se encontrou em verdadeiros apuros. Paulo diria: lá eu estava em uma escura prisão. Ou, lá estava eu tentando manter a cabeça para fora das ondas. Ou, estava lá eu no chão inconsciente, deitado sobre uma poça de sangue. Diria: todas essas coisas me aconteceram quando eu estava pregando o evangelho. Coisas ruins poderão lhe acontecer também, se você der testemunho fiel de Jesus Cristo. Mas anime-se! O Senhor Jesus venceu todas as minhas tribulações. Em meio a tudo que eu sofri, Ele jamais quebrou sua promessa de nunca me deixar, nem me abandonar. Quando olho minha vida à luz da eternidade e considero o peso de glória que me aguarda, não vale a pena ser mencionada nenhuma das minhas leves e momentâneas tribulações. Então, meus irmãos, a questão não é se nós teremos aflições, mas o que é que nós vamos fazer quando elas chegam. Essa pandemia chegou. O que é que nós vamos fazer em meio a elas? Como é que nós vamos confiar em Deus? Que possamos dizer como o salmista do Salmo 143, versículo 11. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Se você está com o seu coração inquieto, anime-se no Senhor. João 16, 33 diz: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Olha o alerta. Mas tende bom ânimo. Olha o mandamento. Eu venci o mundo. Essa é a viva esperança. Obrigado, Senhor, por essa breve reflexão, mas
muito encorajadora para a nossa vida. Ah, Senhor, traz ânimo ao nosso peito, traz ânimo à nossa alma. Alegra, que o Senhor nos ajude a nos alegrar, Senhor, em Ti. Nos ajude a termos alegria inabalável em Ti, Senhor. Que possamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que nós possamos, Pai, viver essa vida com os olhos na eternidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.